Abra lá em 1 Samuel, no capítulo 9. E se você está com a sua Bíblia aí, pode deixar ela aberta, porque eu vou ler alguns versículos com vocês durante a mensagem. 1 Samuel, capítulo 9, eu vou ler com vocês primeiro do versículo 1 até o 6. Que diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afiás, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salizá, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Aí eu vou ler com vocês do versículo 15 até o 27 agora. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Vidente naquela época eram os profetas. Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti, para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar, lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: Eis que isto é o que foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Versículo 25, tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Fala conosco nessa noite, Deus. Nós viemos neste lugar com sede de aprendermos, com fome por mais de ti. Nós queremos receber revelação da tua palavra, Pai. Que nesta noite
a tua unção esteja sobre a minha vida, Deus, para que aquilo que está no coração do Senhor seja ministrado neste lugar. Nós queremos ter as nossas vidas impactadas e transformadas nesta noite. Precisamos do Senhor falando aos nossos corações nesta noite. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nessa noite. Espírito Santo de Deus, ministre aos nossos corações. Este é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Diga amém. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da vida desse homem chamado Saul. O texto começa com Saul, na verdade, a primeira declaração que Saul faz quando o profeta Samuel se encontra com ele. E quando o profeta Samuel começa a falar algumas coisas que aconteceriam. Quando o profeta Samuel pega Saul e diz: não, vem, eu quero que hoje você coma na minha casa, hoje eu quero que você jante em casa. E quando Saul ele chega ali na casa do profeta, ele é colocado num lugar de honra, é trazido para ele um prato de honra. Ele não está entendendo talvez muito bem o que está acontecendo naquele lugar, porque na verdade ele saiu apenas para procurar as jumentas de seu pai. Ele estava ali na sua cidade, ele estava ali na sua casa, ele estava ali com o seu pai. As jumentas do seu pai haviam se perdido. O seu pai dá uma ordem, ele diz: filho, olha, as minhas jumentas se perderam, faz o seguinte, pega, sai, vai procurá-las para mim. Foi isso que Saul fez. Saul pega um moço, pega ali um servo, pega um criado e leva com ele apenas para buscar, para procurar as jumentas do seu pai. Ele não encontra as jumentas do seu pai, ele segue viagem com o moço, eles estão procurando, eles não conseguem achar, perguntam para um, perguntam para outro, mas está difícil de encontrar. Chega ao ponto de Saul começar a se preocupar e dizer: olha, se nós não voltarmos, a preocupação que o meu pai estava com as jumentas vai passar para nós. Porque daqui a pouco meu pai vai começar a ficar preocupado, achando que a gente morreu no meio do caminho, que nos aconteceu alguma coisa. Mas aí aquele moço diz: não, mas olha, tem uma cidade ali à frente que existe um homem de Deus, existe um profeta, existe um vidente ali, e ele vai nos dar uma palavra, ele vai nos dizer o que nós devemos fazer. Saul confia na palavra daquele amigo, daquele servo, eles seguem em viagem e eles se encontram com o profeta Samuel. O profeta os convida para a sua casa, serve um jantar. A Bíblia nos conta que haviam 30 pessoas ali naquele jantar. Saul é colocado num lugar de honra, talvez sem entender nada, pensando: o que será que está acontecendo? Ele não se sentia digno de estar naquele lugar, ele não estava entendendo o porquê, tanto que quando o profeta começa a falar estas coisas para ele, ele diz assim: olha, eu sou apenas um benjamita da menor tribo de Israel, eu sou apenas de um lugar pequeno, de uma família pequena. Ele não estava tentando compreender o que estava acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa: será que muitas vezes a nossa visão de nós mesmos não é diferente da visão que Deus tem a respeito de nós? Será que talvez você pense: eu sou apenas o fulano de tal, eu sou apenas aquele que veio de uma pequena família? Será que você não pensa pouco a respeito de você mesmo? Será que você pensa: puxa, os planos são pequenos, os sonhos são pequenos? Saul, ele fica assustado com aquilo que está acontecendo. Ele não conseguia enxergar aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Ele achava que ele era apenas um benjamita, ele achava apenas que ele era de uma pequena tribo, ele achava apenas que ele era de uma pequena família. Mas Deus via em Saul o próximo rei. Será que Deus vê em mim? Será que Deus vê em você um rei? Será que Deus vê em mim? Será que Deus vê em você alguém que foi criado, que foi feito para reinar? Alguém que foi plano, foi feito com um propósito de alcançar lugares altos, propósito de viver coisas grandes, propósito de viver o sobrenatural, propósito e chamado para coisas que nós nem imaginamos. Será que você que está sentado aí na cadeira, na poltrona dessa igreja nessa noite, talvez não esteja se sentindo como Saul,
apenas um benjamita, apenas de uma pequena tribo. Saul não sabia, Saul não tinha noção daquilo que Deus tinha reservado para a vida dele. E assim é comigo e com você. Muitas vezes nós não temos ideia daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós não fazemos ideia algumas vezes do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós muitas vezes não temos ideia da semente que Deus plantou nos nossos corações. Muitas vezes pensamos que somos pequenos demais, mas deixa eu te dizer uma coisa: você é filho do Rei dos Reis, você foi criado com um propósito, existe uma semente dentro de você. Deus quer colocar isso para fora, Deus quer usar a sua vida. Tem coisas que você vai fazer que você não faz nem ideia. Coríntios 2:9, um versículo muito conhecido, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim foi na vida de Saul. Ele sai para procurar as jumentas de seu pai. Os olhos não haviam visto, os ouvidos não haviam ouvido. Ele não fazia ideia do que aconteceria naquela viagem. Ele iria se encontrar com o propósito de Deus na vida dele. Ele iria ali descobrir o que Deus tinha preparado para a vida dele. Mas sabe o que eu quero falar com vocês um pouquinho nessa noite? Que existe um caminho a ser percorrido para encontrarmos o propósito de Deus nas nossas vidas. Existe um caminho que nós precisamos correr. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não faz nada, Deus não fala com quem não faz nada, com quem não toma atitude, com quem não começa a fazer alguma coisa. Está cheio de gente encostada dizendo: não, é porque eu estou esperando Deus falar comigo, eu estou esperando Deus aparecer no meu quarto e me dar uma revelação do que eu devo fazer. Querido, enquanto Deus não te falou nada, faça alguma coisa. Deus trabalha com quem está trabalhando, Deus fala coisas com quem está fazendo alguma coisa. Tem pessoas que estão sentadas esperando Deus falar, vai continuar esperando porque Deus não vai falar. Agora Saul, eu coloco aqui que existe alguns princípios nessa caminhada de Saul para que ele chegasse no lugar onde Deus queria que ele chegasse. Deus havia planejado e sabia que Saul reinaria. Aquele povo estava pedindo por um rei, o povo estava desordenado, clamando por um rei. Deus não queria colocar um rei, porque Deus era o rei daquele povo. Mas o povo pediu, Deus falou: então tá bom, eu vou levantar um rei para reinar sobre vocês. Aí Deus escolhe Saul. Saul não sabia dos planos de Deus. Ele vai se encontrar com o profeta, e o profeta vai revelar os planos de Deus para a vida dele um pouco à frente. Mas até ele chegar até o profeta, alguns princípios foram aplicados, talvez sem ele saber, mas que o levaram até o encontro com aquele profeta, que o levaram a descobrir o propósito de Deus na vida dele. Eu quero falar com vocês, em primeiro lugar, alguns destes princípios que arrancaram Saul da pequena tribo, que arrancaram Saul do pequeno lugar, que arrancaram Saul ali da família, talvez, que ele achou que passaria ali o resto da sua vida, que arrancou Saul daquele lugar e o levou a um lugar onde ele iria reinar. Quantos querem descobrir o lugar que Deus tem para a sua vida? Quantos querem chegar lá? Quantos querem descobrir o porquê nasceu? Quantos querem descobrir o chamado de Deus na sua vida? Muitas vezes, queridos, nós andamos de lá para cá, de cá para lá, e não sabemos se é isso realmente o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós só vamos ser eficazes, nós só vamos fluir, nós só vamos frutificar se nós estivermos no centro da vontade, no lugar que Deus nos chamou para estarmos. Nós precisamos descobrir. Eu coloquei aqui a primeira coisa: Saul se importou com aquilo que era importante para o seu pai. Aqui embutido nisso que eu falei para vocês, existem alguns princípios. O princípio da honra, o princípio da submissão à autoridade. Porque Saul podia muito bem ter falado ao seu pai: ah, pai, faça-me o favor, procurar as jumentas. Fala para o servo ir, fala para o criado ir, eu não estou a fim de ir. Mas ele honra o seu pai.
Seu pai faz um pedido, ele entende que o seu pai era a autoridade sobre a sua vida. A Bíblia você não lê um versículo aqui, Saul questionando, você não vê Saul ficando bravo e dizendo: pai, atrás das jumentas, como nós filhos muitas vezes fazemos ou fizemos com os nossos pais. Pai, por favor, nosso pai nos pede alguma coisa, um favor, filho, faça isso, filho, vá nessa direção, faça aquilo. E muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, e mal sabíamos que se nós tivéssemos obedecido o papai, mal sabíamos se tivesse obedecido a mamãe, nós estaríamos no caminho para a descoberta do propósito de Deus para as nossas vidas. Saul, ele é um homem aqui, nós vemos que de princípio, o pai dele pede algo e ele se submete, ele diz: ok, eu vou procurar as tuas jumentas. Ele pega um servo e ele sai, segue viagem em obediência a seu pai. Eu coloquei aqui obediência. Saul obedeceu a ordem de seu pai. A verdade é que muitas vezes nos dias de hoje a última coisa que nós somos é obediente. Nós somos rebeldes. Nós não somos humildes muitas vezes para reconhecermos uma autoridade que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas e não aceitamos muitas vezes. Seja lá na política, seja lá nas leis, seja lá o pastor, seja lá o líder, seja lá o pai, seja a mãe, a autoridade que Deus estabeleceu em nossas vidas, muitas vezes nós temos dificuldade de obedecermos, somos orgulhosos demais para muitas vezes, mesmo que não concordarmos, dizer sim, mesmo que não estivermos de acordo com aquilo que estão nos pedindo, fazemos mesmo assim. Isso é ser submisso, querido. A obediência não precisa muitas vezes você entender, a obediência você não precisa concordar, você precisa apenas obedecer. Está cheio de gente querendo entender para depois obedecer, querido. Se na vida cristã você precisar entender para depois obedecer, você não serve para ser crente, não. Porque está cheio de coisa que Deus vai te pedir que a gente não vai entender nada. A gente não precisa entender, a gente precisa obedecer. Lá na frente, talvez Deus nos revele. Talvez lá na frente, talvez depois de 5, 10, 15, 20 anos, a gente vai olhar para trás, aí sim a gente vai entender: uau, agora eu entendi por que Deus me pediu aquilo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, querido, hoje eu sou pai, hoje eu tenho 30 anos de idade, e hoje eu consigo entender alguns nãos que o meu pai me deu no passado. Mas quando eu estava lá com 15, 16 anos, eu ficava louco e não entendi, compreendia. Eu achava que eu sabia mais que o meu pai. Ele está louco. Está ficando velho, está ficando gagá, ele não sabe nada, eu sei mais do que ele. Mas hoje os anos passaram, hoje eu sou pai também, eu consigo compreender coisas que eu não conseguia compreender. Não interessa, querido, se você entende, não interessa se você não entende. Gui, é que eu ainda não entendi. Não me interessa, querido, se você entendeu, você precisa obedecer. Obedeça a palavra de Deus na sua vida. Não estou entendendo, não tem problema, está cheio de homem de Deus que viveu o sobrenatural e não estava entendendo nada. Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Estava entendendo nada. Vou para onde? Mas foi. Abacuque está numa confusão, tentando entender o que Deus estava fazendo. Deus, o Senhor vai levantar um povo pior do que o nosso povo para destruir. O que o Senhor está tentando falar com a gente? Mas Abacuque entendeu que o justo vive pela fé, está entendendo nada, mas eu confio, eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus mandou eu ir, eu estou indo. Se Deus manda eu ficar, eu fico. Se Deus falar comigo, amém. Se não falar, amém também, eu vou continuar obedecendo. Mas tem gente que não, quer explicação. Sabe por quê? Que a gente é mimado demais, a verdade é essa. Somos mimados, a gente quer do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa forma. Quer que Deus explique tudo direitinho. Deus coloca no seu coração um projeto, você já está brigando com Deus, dizendo: amém, Deus, mas cadê as pessoas? Cadê o dinheiro? Cadê tudo? Estou esperando. Você quer explicação para tudo. E a explicação muitas vezes está no caminho, no processo. Terceiro lugar, Saul levou com ele na viagem um amigo temente a Deus. Uma vez eu ouvi um amigo meu que nem cristão falando uma frase, e eu gostei dessa frase e guardei para mim. Você quer ir rápido? Vá sozinho. Você quer ir longe? Leve alguém com você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque teve um momento que Saul, o que ele fez? Pensou em voltar. Ele pensou em desistir. Ele falou: olha, estamos demorando demais.
meu pai já não vai mais ficar agora preocupado com as jumentes, ele vai ficar preocupado com a gente, porque a gente já saiu faz tempo. Vamos voltar. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes na nossa vida é assim que a gente se sente. A gente arruma desculpas. Coisas acontecem no meio do caminho que a gente pensa em voltar. A gente pensa em retroceder. A gente está no meio do caminho, a gente está no meio da caminhada e algumas coisas nos preocupam, deixamos algumas coisas para trás e os nossos olhos querem voltar para trás. A gente pensa em voltar, a gente pensa em desistir. Quase que a gente não cumpre o objetivo da viagem. Nós somos chamados para essa viagem, foi com um propósito, saímos de casa com um propósito, mas no meio do caminho muitas vezes pensamos em desistir. Mas o amigo estava ali, o servo, o criado estava ali ao lado de Saul e disse: não, Saul, vamos mais um pouco, porque ali naquela cidade, ali na frente tem um homem de Deus, e ele vai nos dar uma palavra, ele vai nos dizer o que nós devemos fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa na sua caminhada ter pessoas, mulheres e homens de Deus que estejam ao seu lado, para que no momento que você pensar em desistir, pensar em retroceder, essas pessoas vão olhar para você e dizer: não, vamos mais um pouco, vai mais um pouco, caminha mais um pouco, vai ali na frente, porque Deus certamente vai levantar alguém para te mostrar, Deus certamente vai levantar alguém para falar com você. Calma, vai mais um pouco, continua, fica firme. Mas está cheio de gente dentro da igreja caminhando sozinho, isolado de tudo e de todos, não quer andar com ninguém, não quer falar com ninguém, tem vergonha de contar o pecado por irmão. Até compreendo, porque muitas pessoas julgam, muitas pessoas Uma vez eu falei para vocês, né? Foi engraçado. Uma vez, anos atrás, nós tivemos um encontro dos homens. Eu já falei isso aqui, tivemos um encontro só dos homens na igreja. Aí meu pai falou, conversa de homem, papo de homem, falando sobre as dificuldades que o homem enfrenta, as tentações. Terminou a mensagem, meu pai falou assim: eu quero chamar aqui você que é tentado na pornografia, é tentado e tal, eu quero orar com você. Hoje nós vamos nos derramar aqui nesse altar. Um monte de homens foi à frente, e quem não foi ficou assim, para ver quem tinha ido. Porque a verdade é que a gente se assusta. Aquele irmãozinho, rapaz, achei que ele era o santinho. Ele também é tentado nisso aí. Meu Deus do céu. A verdade é que muitas vezes o julgamento afasta as pessoas. Nós não conseguimos compreender a caminhada do outro, nós não conseguimos compreender a dificuldade do outro, a gente não consegue entender que a realidade daquela pessoa é diferente da nossa, nós não conseguimos compreender que a vida dele foi diferente da nossa, que o crescimento dele, a família foi diferente, os princípios foram diferentes. Ele luta uma luta que você não luta, mas você luta uma luta que ele não luta também. É por isso que nós estamos aqui juntos, você com o seu problema, eu com o meu, mas nós estamos aqui para orarmos um pelos outros, estamos aqui para levantarmos os aos outros, estamos aqui para orarmos e abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Você imagina se o servo que estava do lado dissesse: isso, Saul, isso mesmo, vamos voltar embora, meu filho, não adianta não, a gente está aqui cansado, já vamos voltar para casa. Saul não teria sido ungido rei, talvez, Saul não teria se encontrado com o profeta. Nós precisamos de pessoas que vão ser boca de Deus nas nossas vidas. Eu coloquei aqui, sabe o que eu aprendo aqui? Que a descoberta do propósito está no processo. Eu coloquei, tem pessoas que não fazem nada, não saem do lugar porque não sabem o que Deus tem para a vida delas. Entenda que o processo te treina para o propósito que está preparado para o futuro. A capacitação para cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Então eu preciso entender que para vivermos o propósito de Deus em minha vida, existe um processo, existe um caminho a ser trilhado. Saul, ele enfrentou algumas dificuldades. Saul, ele teve que passar algumas barreiras. Saul, ele foi debaixo de obediência. Saul foi debaixo de uma palavra de seu pai.
Saul honrou seu pai. Saul foi obediente. Saul saiu. Saul ouviu um homem de Deus. Saul se encontra com o profeta, e agora que ele se encontra com o profeta, ele vai descobrir que ele vai ser o rei de Israel. Mas ele só vai descobrir que ele vai ser o rei de Israel porque ele trilhou o caminho que ele tinha que trilhar. Está cheio de gente querendo reinar, mas não quer pegar o caminho. Está cheio de gente querendo viver o que Deus tem para a vida dela, mas não quer fazer nada. Não quer pagar um preço. Não quer ser submisso. Está cheio de homem de Deus que quer ser usado por Deus, mas não consegue ser submisso ao seu líder. Está cheio de homem de Deus que pede unção. O líder fala com ele, ele é rebelde, não obedece, não segue, quer fugir do caminho. Existe um caminho que eu e você precisamos percorrer para a gente chegar lá, entenda isso. Chega no momento aonde Saul ele vai ser ungido rei. Ele é ungido rei. O profeta chama ele, derrama o azeite na cabeça dele. Olha só, quando o profeta reúne o povo para estabelecer o rei, olha, Deus disse que vai chegar, que tem um rei, que ele levantou um rei. Vamos reunir todo mundo, vamos fazer uma assembleia aqui, chama o povo, que eu vou ungir o rei. Sabe onde Saul estava? Escondido, com medo. Tiraram sorte lá, caiu na tribo dos benjamitas. Tiraram sorte, caiu na família de Saul. Tiraram sorte, caiu em Saul. Cadê Saul? Está escondido, com medo. Sai daí, Saul. Unge Saul rei de Israel. Agora Saul era o rei. O benjamita da família pequena, da cidade pequena, que talvez pensou que ia ficar a vida inteira ali, agora vira o rei de Israel. Você faz ideia? Eu fico encantado como Deus faz as coisas. Isso me dá uma esperança muito grande. Isso pode te trazer uma esperança muito grande também. Porque talvez você a vida inteira pensou, coitado de mim. Talvez a vida inteira você pensou, puxa, Gui, é isso mesmo, eu vou ficar nessa vidinha, nessa casinha, nessa unçãozinha, nesse ministériozinho, nesse coisinho. Será que dentro de você não existe um rei? Será que o sonho que você tem para a sua vida é o sonho que Deus tem para a sua vida? Saul começa a reinar, não apenas a reinar, mas ele começa a vencer batalhas e estabelecer o seu reino. Porque quando ele foi ungido rei, um grupo de pessoas o seguiram, mas um grupo de rebeldes disseram, eu não vou com esse homem aí não. Mas quando ele começa a vencer as batalhas, aí os rebeldes olharam e falaram, Aí o grupo que estava com o Saul falou, não, agora vamos fazer o seguinte, cadê os rebeldes? Vamos lá buscar eles, vamos matar todo mundo. Não quiseram no pior dia, não confiaram em você, acharam que você não era um homem que ia vencer as batalhas, que você não era um homem de Deus. Não, agora porque às vezes que a gente vai matar, mas Saul disse, não, a gente está em festa, a gente está feliz, a gente venceu a batalha, não vamos matar ninguém hoje não, traz eles aqui, vai ficar tudo certo. Saul começa a reinar, e ele não apenas começa a reinar, mas ele começa a estabelecer do seu reino, ele começa a crescer em influência, em poder, agora as pessoas o respeitam, agora antes ele não era ninguém aos olhos das pessoas, ele não tinha poder nenhum, ele não era referência para ninguém, agora ele se torna um homem grande, agora ele se torna uma pessoa relevante, agora ele é importante, agora as pessoas olham para ele, agora as pessoas o respeitam, agora as pessoas temem Saul, agora ele se tornou uma estrela, agora ele era um homem conhecido. E eu quero falar, o segundo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a queda de Saul. Eu falei alguns princípios para chegar até lá. Mas não é só chegar até lá. Tem que tomar cuidado, porque você pode chegar até lá e cair de lá. O difícil não é chegar, o difícil é se manter. O difícil não é orar a Deus e dizer, Deus, unja a minha vida, usa a minha vida. Quando nunca fui usado, quando ainda não tenho nada. O difícil é quando Deus me ungiu de forma sobrenatural. Quando eu cresci em influência. Quando eu cresci diante das pessoas, as pessoas reconhecem o que Deus faz na minha vida. O difícil é eu me manter neste lugar, mas com o mesmo coração de quando eu comecei. O difícil não é lá no começo que você não tinha nada. Tinha R$1 no bolso, você precisava de Deus mesmo. Oh, Senhor.
Se o Senhor não arrumar alguém para pagar a condução do ônibus, eu não chego lá. Ali não é difícil, meu irmão, de você clamar, de você chorar na presença de Deus. É o que te resta. O difícil é quando você está no seu carro bonito, quando você tem a casa de praia para viajar no final de semana, quando você não precisa de Deus para nada aos olhos do homem. E mesmo assim, você ser obediente. E mesmo assim, Deus dizer para você: vende isso, larga aquilo, se conecta com aquela pessoa, faz isso, me obedece, larga tudo e vem para o ministério, vende as suas coisas e vem me servir. Aí é difícil. O difícil não é chegar, o difícil é permanecer lá em cima, no lugar que Deus te usa, no lugar que Deus tem preparado, onde você vai reinar, onde você vai ter influência, onde Ele vai te abençoar. O difícil é você estar lá e manter o coração diante. E é isso que nós vemos que foi a queda de Saul, o lugar onde ele se perdeu. Porque ele era humilde, ele era obediente. A declaração que ele faz: não, mas eu sou apenas um benjamita, de uma tribo pequena, da família, da melhor família da cidade. Eu sou ninguém. Ele era humilde, ele era submisso, ele era obediente. Mas de repente, Deus começa a usar a vida dele. De repente ele é grande, de repente ele tem poder, de repente ele tem influência, de repente ele tem dinheiro. De repente as pessoas estão ali o bajulando, de repente ele tem servos e escravos à sua disposição. De repente ele tem criados por todo o palácio, de repente ele é um homem muito grande, de repente ele tem dinheiro, ele tem tudo, todas as coisas que a vida aqui pode nos dar. Aí Deus vem, fala algo com o profeta e diz: vai lá e fala com Saul que eu tenho uma ordem para Saul. Está lá em 1 Samuel no capítulo 15, versículo 3, diz assim: o profeta Samuel foi até Saul e disse assim: vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aí no capítulo 15, no versículo 9, diz assim: e Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Deus dá uma ordem a Saul: vai lá, sabe os amalequitas? Você vai destruir todos os amalequitas, os homens, as mulheres, as crianças, os bebês, os bezerros, os animais, vai destruir tudo. Depois nós lemos aqui dizendo que Saul e o seu povo, eles não destruíram tudo. Eles não mataram o rei daquele lugar, Agag, eles não mataram os melhores animais, os bois. Eles trouxeram para a terra deles, ele quis trazer Agag como se fosse um troféu. Olha aqui, nós vencemos a batalha, aqui está um homem, aqui está, não era o todo-poderoso aqui, ó, a gente pegou ele, está aqui. Ele desobedece a Deus. Será que naquele momento da vida dele agora, ele já não se achava importante demais, que ele achava que ele podia tomar as suas próprias decisões e fazer as suas próprias escolhas? Será que agora ele não era grande demais para ser humilde o suficiente para ouvir a voz de Deus e dizer: olha, eu me submeto, olha, eu vou obedecer mesmo contra a minha vontade, porque a minha vontade não era matar, a minha vontade era trazer de volta, a minha vontade era fazer diferente daquilo, da ordem que Deus está me dando. Mas será que Saul não subiu o seu ego? Será que a sua humildade não foi embora de tal forma que agora ele é importante demais? Agora ele dá uma ordem, as pessoas têm que obedecer. Agora as pessoas estão ali o servindo. Será que ele não perdeu o seu coração? Talvez ele se achava importante demais, mais importante até do que Deus, mais importante até do que uma palavra de Deus. E ali começa a queda de Saul. Ele decide desobedecer a Deus. E quando nós decidimos conscientemente desobedecer a Deus, é o começo da queda nas nossas vidas, é o começo dos problemas nas
nossas vidas, querido. Não me interessa o quanto dinheiro você tem, não me interessa a posição que você tem lá no seu emprego, não me interessa o que você é, nada pode estar acima da palavra de Deus nas nossas vidas. Deus deve vir em primeiro lugar. Quando eu obedeço a Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu sou fiel, quando eu sou humilde o suficiente para dizer não às minhas vontades e sim às vontades de Deus, Deus vai continuar nos abençoando, Deus vai continuar nos segurando as nossas vidas no lugar que Ele nos colocou. Mas quando nós começamos a perder o coração, quando nós começamos a desobedecer a Deus, nós vamos perder aquilo que Deus deu para as nossas vidas, nós vamos perder a posição que Ele nos colocou lá. Olha, Saul havia se esquecido que ele apenas era rei porque Deus havia o estabelecido como rei. Deus é quem faz, Deus é quem estabelece, Deus é quem levanta. Não ache você que você é bom demais e que você está onde você está porque você é inteligente demais, porque você estudou demais, porque eu sou bom demais. Meu querido, se Deus quiser abater a sua vida, se Deus quiser te tirar, quem pode ir contra uma palavra de Deus? Se Deus colocar no coração do teu chefe para te mandar ele embora, ele te manda embora. Agora, se o teu chefe quiser te mandar embora e Deus não quiser, Deus vai colocar no coração dele, Deus vai deixar ele sem dormir, Deus vai tirar o sono dele, Deus vai incomodar ele, ele não vai te mandar embora, porque Deus controla todas as coisas. Foi isso que aconteceu com Esther. A Bíblia nos conta lá em Esther, Esther estava com medo, o povo estava com medo. Vão nos matar, vão matar os judeus, os hebreus. Mas a Bíblia conta que naquela noite o rei não podia dormir, naquela noite o rei não conseguia dormir. Ele manda trazer o livro das crônicas. Leiam para mim as crônicas. E quando começam a ler o livro, ali está escrito que um homem havia salvado a cabeça do rei. O rei fica incomodado. Quem foi este homem? Era o primo de Esther. O rei não podia dormir. Deus tira o sono, meu filho, se for preciso. Eu preciso entender que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu preciso entender que eu preciso entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus. Eu preciso entender que se eu estou no centro da vontade de Deus, a vontade dele vai ser feita na minha vida. Goste o meu vizinho ou não goste, goste o meu patrão ou não goste, goste os meus familiares ou não gostem, se eu obedecer a Deus, a palavra dele, as promessas que ele tem para a minha vida vão se cumprir na minha vida. Independente se eu tenho o favor do homem ou não, independente se gostam de mim lá no trabalho ou não, não interessa, querido. O que interessa é você fazer o que é certo e reto diante de Deus. Ele vai levantar a sua vida, Ele vai favorecer a sua vida, Ele vai te colocar em lugares que você não imaginou. Eu coloquei aqui, segundo ponto. Primeiro ponto foi a desobediência. Segundo ponto aqui da queda, a mentira, a falta de integridade, a transparência e a meia-verdade. Olha o que diz lá no capítulo 15 de 1 Samuel, versículos 13 e 14. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. Que mentiroso. O profeta chega diante dele, depois que ele volta com a Agag, com os boizinhos, com as coisinhas lá. Ele tem a coragem de chegar para o profeta de Deus e falar: Senhor, bendito seja o nome do Senhor, eu fiz segundo a palavra do Senhor. Aí no versículo 14 diz assim: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? Mas que barulheira é essa aqui? Mas estou ouvindo um animal aí. Ele mente, ele engana o homem de Deus. Mentir para o profeta de Deus? Meu Deus. Eu estava lendo quando o profeta Samuel se encontra com Saul, e eu falei: meu Deus, está faltando um profeta assim nos dias de hoje. Porque quando Saul se encontra com o profeta Samuel, o profeta chama ele e diz: olha, você vai jantar na minha casa, vem comigo. E aí ele diz assim: com relação às jumentas que estão perdidas, depois a gente conversa sobre isso, eu vou falar com você. Uau, profeta, irmão. Sabia do que estava acontecendo sem Saul ainda ter falado para ele. Ele não sabia disso. Sabia disso.
Mas ele decide mentir. E aqui, querido, deixa eu te dizer uma coisa. É o começo na queda da vida de muitas pessoas, as meias verdades. Você já não é tão sincero assim. Você já não é tão íntegro assim. Deus te levantou, Deus te colocou no processo, você estava lá animado. Você fazia tudo que era certo. Você honrava a Deus, você obedecia, não tinha um ar fora. Não podiam falar nada de você, não. Aquele ali, rapaz, aquele funcionário, olha, o cara é íntegro, o cara é verdadeiro. Aquele ali, ele chega antes da hora e ele sai depois do horário. Aquele cara, eu nunca vi um cara como aquele. Mas agora, eu não sei o que aconteceu. Ele chegou lá agora, ele já dá uma enrolada. Agora é meias verdades. Agora não, o sim dele já não é muito sim, é talvez. A coisa começa a ficar enrolada. E foi isso que Saul, ele faz. Ele mentiu aqui para o profeta de Deus. Outra coisa que ele fez, ele não assumiu responsabilidade do erro. Ele culpou os outros. Olha o que diz no versículo 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor. Não assume responsabilidade, querido. O povo. Mas quem que era o rei do povo? Quem que mandava no povo? Era ele. O povo não iria fazer nada que ele não permitisse, nada que ele não mandasse. Não, mas foi o povo. E aqui, queridos, um grande perigo quando eu e você, quando a gente começa a não assumir responsabilidade pelas nossas vidas. Alguém, bom, talvez vocês não, mas eu mesmo sendo novo, sendo pastor não tanto tempo assim, eu já tive a oportunidade de conversar com casais, por exemplo, que estavam passando por alguns problemas. E digo para vocês, é quase impossível a pessoa, o casal, por exemplo, o homem que chega e sente e diz assim: pastor, estou errado. Olha, eu estou errado mesmo. Geralmente, qual que é a conversa? A culpa é dele. Essa mulher, ela não faz isso, ela faz aquilo. E ela vai falar o quê? A culpa é dele. Ninguém assume responsabilidade. Ninguém tem coragem o suficiente para sentar e falar assim: não, eu estou errado, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda. Deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. O problema, queridos, não é errarmos. O problema, queridos, não é pecarmos. O problema, queridos, não é acertarmos o alvo. Porque deixa eu dizer uma coisa, o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, dá uma olhadinha para ele, para ela assim, dá um sorriso para ele. Fala: já pecou, né, irmão? Já errou, né, amigo? Já desobedeceu o papai, né? Sabe qual é a verdade? Todos nós já erramos, todos nós já pecamos. Todos nós já caímos, todos nós falhamos. O problema, querido, não é o fato de você ter caído. O problema é o fato de você não assumir a responsabilidade. O problema é que você não é humilde o suficiente. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Os altares estão vazios. Nos apelos, no altar vem poucas pessoas. Eu fico pensando, o povo está santo demais mesmo. O povo está obedecendo. Rapaz, eu nunca vi tanto crente fervoroso na minha vida. Porque ninguém mais tem coragem de sair do lugar e dizer: eu preciso dessa graça, eu preciso dessa misericórdia. Olha, eu caí mesmo. Olha, eu errei mesmo. Olha, eu preciso que Deus restaure a minha vida. Olha, que eu preciso que Deus faça uma obra na minha vida. Que eu preciso que Deus restaure o meu casamento. Olha, que eu preciso ser um pai melhor. Olha, eu tenho tratado os meus filhos mal. Mas olha, a gente não assume a responsabilidade. O filho cresce, fica rebelde. A gente olha e diz: esse moleque rebelde. A gente não tem coragem, a gente não tem humildade o suficiente para reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. E foi exatamente isso que Saul fez. Ele culpou o outro. O avivamento começa com arrependimento. A gente quer uma obra de Deus nas nossas vidas, a gente quer o extraordinário de Deus nas nossas vidas, a gente quer o mover de Deus nas nossas vidas, mas a gente não consegue se arrepender. A gente não consegue chorar mais na presença de Deus. A gente não consegue entrar no nosso quarto e falar: meu Deus, me perdoa. A gente não consegue olhar nos olhos da esposa e dizer: meu amor, me perdoa, eu errei. Eu estou errado, eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus transforme a minha vida. Eu preciso que Deus molde o meu caráter.
Eu não quero ser esse cara, eu não quero ser esse marido, eu não quero mais ser esse pai, eu não quero ser esse amigo infiel, eu preciso que Deus faça uma obra na minha vida, mas a gente culpa o pastor, a gente culpa porque a igreja não é a mesma de que era antes, a gente culpa os líderes, a gente culpa as pessoas da igreja, a gente culpa o pai e a mãe, porque eles fizeram aquilo com a gente. Gui, eu sou assim hoje por causa do meu pai, eu sou assim hoje por causa da minha mãe. Deixa eu te dizer uma coisa, você é responsável pela sua vida, a responsabilidade de chegar no lugar que Deus tem para você é sua. O seu pai não vai fazer por você, o pastor não vai fazer por você, o seu amigo não vai fazer por você, você precisa tomar responsabilidade. Eu coloquei aqui, estamos terminando, prometo, orgulho. Eu coloquei apenas o humilde reconhece seus erros e se arrepende. Eu vejo aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Saul foi rei. Saul, o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus. Deus disse, vai lá e deu uma ordem, faça isso, isso, isso. Ele não fez, ele desobedeceu. Aí Deus diz assim, eu levantei para mim um rei muito melhor do que Saul. Quem era esse rei? Davi. Davi, melhor do que Saul? Se a gente for falar moralmente falando, queridos, Davi foi muito pior que Saul. Saul desobedeceu a Deus. Agora Davi matou o seu amigo. Não é inimigo não, é do seu amigo. Ele matou um amigo dele. E ele matou um amigo dele porque ele pegou a mulher do amigo dele. Aí, para o amigo dele não descobrir, ele matou esse amigo dele. Davi não conseguiu controlar a sua casa, os seus filhos foram desordenados, foi uma bagunça a sua casa. E mesmo assim a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim a Bíblia diz que Davi foi melhor do que Saul. Como pode uma coisa dessas? Sabe qual a explicação para mim? Sabe qual a explicação? Saul foi orgulhoso. Saul não reconheceu o seu erro. Davi, ele tinha um coração quebrantado. Davi, ele se arrependia. Queridos, você já leu o Salmo 51? Você já leu o Salmo 51? Talvez nem eu e nem você nunca fizemos uma oração como aquela no Salmo 51, depois daquelas besteiras que Davi faz. Eu vou ler um pedacinho, não vou ler todo, mas olha o que Davi diz. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi, tinha um coração quebrantado, ele conseguia se arrepender, ele não tinha orgulho, ele não tinha vergonha de reconhecer os seus erros. Ele pecou. Deus, tem misericórdia da minha vida, eu sou homem impuro, eu faço coisas terríveis, eu preciso da tua misericórdia. E é por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. O que nos falta não é sermos perfeitos, o que nos falta é nos arrependermos. O que nos falta é você se levantar na sua casa, olhar nos olhos da tua mulher e dizer: me perdoe, eu errei. O que nos falta é você sair correndo do seu lugar, correr para o altar e dizer: Deus, tem misericórdia na minha vida. Sou pecador, errei. Preciso da tua graça, preciso da misericórdia do Senhor. Davi foi melhor que Saul, não porque seus atos foram melhores, mas porque ele tinha um coração que amava a Deus. Ele errava, mas logo ele percebia, clamava e chorava e dizia: Deus, não é isso que eu quero para a minha vida.
Você não precisa ser perfeito. Tem pessoas que se sentem culpadas demais. O diabo quer colocar um jugo sobre a vida das pessoas. Elas não conseguem algumas vezes nem adorar a Deus, porque elas erraram. Ai, que errei. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Deus não rejeita um coração quebrantado, coração contrito. Ele não consegue rejeitar. Independente do seu passado, de como você viveu, das coisas que você fez. Se você chega na presença de Deus com sinceridade, Ele é poderoso para te perdoar. Ele é poderoso para te aceitar de volta. Ele é poderoso para restaurar a sua vida. Eu coloquei aqui para finalizarmos. Eu estou atrasado hoje. Olha, só porque eu falei que não atraso. Nós já vamos finalizar. Eu coloquei assim: a morte do rei Saul. Olha o que diz em Samuel, 1 Samuel 31, de 1 a 4, diz assim, para nós finalizarmos. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizuá, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me trapassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Este foi o fim de Saul. Sabe que lição que eu tiro disso aqui? Sabe qual a única pessoa que pode te matar? Você mesmo. Sabe quem matou Saul? Ele mesmo. Sabe o que matou Saul? As escolhas de Saul. Porque no versículo, Deus não havia falado através do profeta que Saul deveria morrer. Ele apenas havia falado que o rei havia passado, que ele não seria mais o rei. Deus apenas falou: olha, eu levantei para Israel um novo rei. Está no versículo 28 a 30, no capítulo 15 de 1 Samuel. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Sabe o que acontece aqui? Deus falou para ele: olha, eu te coloquei numa posição, mas agora eu estou te tirando. Mas Saul, ele era orgulhoso demais para deixar a posição. Saul, ele foi orgulhoso demais para dizer assim: puxa, errei, pequei, a graça me perdoa. Deixa eu dizer uma coisa, é aqui muitas vezes que muitas pessoas confundem a graça. A graça, ela pode te perdoar, Deus te perdoa, mas tem consequências. Talvez o seu erro vai fazer com que você perca alguma coisa que você tinha. Deus te perdoa, mas talvez você perca. É aqui o que aconteceu com Saul. Deus, se ele se arrependesse, Deus perdoaria, mas o reino havia sido passado para outra pessoa. Ele não foi humilde. Não, é meu, não passo para ninguém. Continuou reinando. Ali naquele momento ele devia dizer: bom, errei, pequei, quem que é Deus? Eu vou passar agora. Ele quis segurar para ele. Ele quis continuar guerreando. E aí o que acontece? Chega no momento onde ele está guerreando, ele percebe que vão matar ele, e ele mesmo se joga ali na sua espada. Olha o que diz em Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito de que de mim procede, diz o Senhor. Sabe o que está dizendo aqui? Mal nenhum pode destruir a sua vida. O diabo não pode te matar não, meu filho. Sabia disso? Ai, estou com medo de diabo, ele vai matar. Não, você pode se matar.
Você pode aceitar a mentira dele, você pode cair na tentação que ele coloca na sua frente, você pode aceitar as mentiras dele, você pode aceitar o que ele está tentando, você pode cair nas armadilhas dele, mas ele não pode chegar e destruir a sua vida sem que você permita. Deus te deu autoridade, você tem o direito de escolha, você pode escolher o seu caminho. A única pessoa que pode destruir a sua vida, a única pessoa que pode destruir os sonhos de Deus na sua vida, a única pessoa que pode destruir os planos que Deus tem para a sua vida é você mesmo. Por isso, preste atenção. Por isso, comece a fazer melhores escolhas. Por isso, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve. Para terminar, eu coloquei assim: nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça de onde você veio e o que Deus já fez em sua vida. Isso te manterá com o coração no lugar certo. Muitas vezes a gente se esquece de que estamos aqui porque Deus nos arrancou do lugar onde nós estávamos. Ele nos abençoou, Ele nos favoreceu, Ele preparou uma pessoa para estar no lugar. Foi Ele, tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória do nome dEle, foi Ele. 2, se arrependa quantas vezes for necessário. Errei, arrepende, ora, clama. Deus nos perdoa, Ele nos aceita de volta. 3, entenda o tempo de Deus, siga a voz do Espírito Santo, não vá na sua própria força. 4, não acabe com você mesmo, suas escolhas hoje determinam o seu futuro. Um menino simples, que reinou, foi usado por Deus, morreu em cima da sua própria espada. Que lição para as nossas vidas. Deus quer usar a sua vida, Deus tem um bom futuro. Mas quando Deus começar a usar a sua vida, quando Deus te levantar, cuide daquilo que Deus te deu, para que você não perca, para que o diabo não venha destruir a sua vida, a sua família, a sua casa, e te envergonhar no final da sua vida. Amém.